É preciso falar inglês, não? É português ou inglês? Português ou inglês? Português. Não, temos que ter startups no estrangeiro, é sobre isso é. Está bem. Desculpa lá a pergunta. Claro que o evento internacional é melhor. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do evento CIDEIAS 2015. Em nome do Centro Nacional de Cibersegurança e em nome de todos que estão aqui e que ajudaram a organizar e a concretizar este evento, muito obrigado pela vossa presença. Este é o nosso evento, é o evento de todos nós, todos têm preocupações relativamente à cibersegurança e à segurança. Portanto, vamos dar um contributo importante neste desafio que foi lançado. O tema que trazemos aqui hoje é startups, oportunidades e desafios. Não vou alongar muito, vou só dizer uma ou duas coisas. Os desafios e as oportunidades que a cibersegurança e que a segurança nos proporcionam em matéria de startups e em matéria de investimentos são enormes. Portanto, desde as diversas oportunidades inerentes aos riscos, às ameaças que o ciberespaço oferece, permitem uma panóplia de desenvolvimento e de criação de conhecimento que capacitam nacionalmente a criação de recursos e de identidades que possam abarcar este desafio da cibersegurança. Desde logo, se pensarmos na internet das coisas, que é o grande desafio que se aproxima por aí, ou que já estamos presentes nele, portanto, temos oportunidades, temos muitas capacidades, temos exemplos concretos, dos quais alguns estão aqui nesta mesa. Vamos tentar a todos trabalhar um pouco nisto e perceber as potencialidades e o que pode ser feito nesta matéria. Muito obrigado. Passo a palavra. Então, muito boa tarde a todos. Marco Fernandes da Portal Ventures. É um prazer estar aqui. Antes de mais, muito obrigado à organização pelo convite para estarmos aqui presentes. Sendo este um painel sobre startups e tecnologia e cibersegurança, obviamente para nós é muito relevante e temos todo o gosto em estar aqui convosco. Eu também não vou alongar muito, nem todas as apresentações, nem vídeos. Eu penso que há aqui 2 ou 3 mensagens. Está a funcionar, estão a ouvir. Conseguem-me ouvir? Conseguem ouvir? Há aqui 2 ou 3 mensagens que eu sei importantes e efetivamente falar, talvez, e obviamente, este evento começar a security. Em primeiro lugar, quantos vocês já conhecem Portal? Quem tem startups? Não está mal. A Portal Ventures é uma capital de risco pública, investe em startups. São empresas que têm modelos de negócios escalados. Têm que ser inovadores, têm que ser diferenciadores, têm que ser escaláveis, têm que ter capacidade de rapidamente ter um produto que seja vendido a nível global, a nível internacional, e é esse tipo de projetos que nós investimos. Portanto, convém a cybersecurity, convém estar em cybersecurity, a natureza de ser um produto é algo que encaixa perfeitamente neste ponto. A Portal Ventures foi criada há cerca de 3 anos, pouco mais de 3 anos, depois da Sudão para este teste de risco público. Nestes 3 anos, temos tido mais de 50 startups, de base tecnológica, a maior parte delas de base tecnológica relacionadas com web, com internet, portanto é uma área muito forte. Temos um projeto definido para receber candidaturas daqueles que querem criar estas startups, que se chama Cooperative Partnership, onde vocês, através da internet, podem sujeitar o vosso projeto, a vossa ideia de negócio, e depois será avaliado, depois um processo de avaliação com PRIs. E, portanto, como eu disse, o nosso objetivo é startups de caráter global. Portanto, se vocês têm uma ideia nesta área de cibersegurança, se basearem nestes conceitos para criar uma startup de caráter global, a Portal Ventures pode ser o vosso parceiro no sentido de apoiar e investir no vosso projeto. Mais uma breve nota sobre o ecossistema em Portugal. Tem havido um grande crescimento das questões ligadas com o empreendedorismo, das startups tecnológicas em Portugal, de inovadoras, operadoras, de capitais de risco, além da Portal Ventures, outros investidores, como a Business. E nos próximos anos, Portugal ainda vai estar mais na pista da onda destes temas. Como muitos de vocês saberão, o Web Summit vem para Portugal a partir do próximo ano, portanto, trata-se só do maior evento de tecnologia, de inovação e de startups da Europa. Então, tudo o que isso implica, virão para Portugal, não só da Europa, mas também dos Estados Unidos e de todo o mundo,
players, desde investidores, desde inovadores que querem criar as suas startups, desde mídia, que obviamente ajuda a criar a nível internacional todo o buzz necessário depois que o país também se projeta como um país de tecnologia e um país inovador. E portanto, só para vos dizer que tudo o que foi feito nos últimos anos, nos próximos anos, ainda vai ter um impulso muito maior. E portanto, reforça a ideia de que, de facto, vocês estão a pensar em criar uma startup básica, como acho que estão no país certo, e portanto, há neste momento os meios para vos apoiar também nesse passo. Por último, não vou alongar mais, felizmente na Portugal Ventures, como já disse, no âmbito das escolas, ligadas às universidades, temos mais de 50 empresas já investidas. Uma delas, Paulo, por exemplo, é um belo exemplo de Outplay. Quem é que conhece Outplay? Não pergunta disso. A Outplay é um caso já de sucesso de startup tecnológica portuguesa. Não é, enfim, na área da cibersegurança, é na área da internet, portanto também acaba de ter a ver com esta área. Temos mais duas empresas. Eu vou pedir aqui um dos colegas, que fala um bocadinho. Uma delas está ali fora também em exposição, a Anubis Insight, que é um caso de sucesso do Fernando e o Grupo e o João também certamente, o Fernando tem sido na origem do projeto de nascer há 7, 8 anos, a Anubis, que chegou a este patamar, onde está o grupo, uma fusão do Insight, que é uma grande empresa nos Estados Unidos. Temos uma outra empresa também na área de cibersegurança, que é a G-Scrambler, que está numa fase mais inicial, mas com muito boas perspectivas de crescimento. Portanto, como veem, é perfeitamente possível nesta área, eu não sou destas áreas, mas são áreas muito técnicas e é preciso muito know-how e é preciso estar a ser muito bom nestas áreas para criar empresas, mas é possível, no Partido de Portugal, criar estas empresas para aumentar a atividade. Não se fizer, por favor, contar a vossa empresa. Dá-vos aqui uma breve panorâmica do que foi o caso da Anubis. De facto, acho que é um caso paradigmático aqui no tecido empreendedor português, a começar pelos produtores, que estavam com boas posições na Vodafone, mas que mesmo assim sentiram de facto o bichinho do empreendedorismo e sentiram que podiam fazer a diferença. E saíram, investiram o seu dinheiro ainda para criar um protótipo e vieram de facto ter connosco para nós os ajudarmos a lançarem-se. E foi de facto uma startup criada não numa garagem, mas numa loja, portanto com origens muito modestas. Eu não me recordo da mezzanine que eles tinham, em que quando as pessoas andavam lá em cima, aquilo andava um bocadinho, não sabíamos se tínhamos de ter cá abaixo ou não, mas o que é certo é que com muita garra, com muito querer, mas obviamente também com muito conhecimento do setor, eles tornaram-se em 2 ou 3 anos em líderes de mercado em Portugal na área do anti-spam. E isto é importante também pelo seguinte, é que apesar deste sucesso inicial, o facto é que quando eles tentaram replicar este sucesso no estrangeiro, já não conseguiram. Eles, naquele produto, já falharam a janela de oportunidade. Isto é importante pelo seguinte, quando nós vemos as nossas startups a querer começar em Portugal, essa deve ser a grande primeira interrogação que elas devem fazer, é se a área comercial, o lançamento comercial do produto deve ser feito em Portugal. Porque, de facto, se o produto é inovador, é diferenciador a nível mundial, o nosso mercado é demasiado pequeno para nós estarmos a perder 2 ou 3 anos. Nós temos que ir lá para fora e temos que ganhar lá. E foi o que eles acabaram por fazer num segundo momento. De facto, o know-how era muito forte. Eles desenvolveram um segundo produto que interessou a BitSight, uma empresa americana, que de facto começou, como é normal nestas coisas, por ser cliente, testar o produto, perceber que ele de facto funcionava, que era um bom produto, e a partir daí de facto estabeleceu-se uma parceria, uma relação de maior longo prazo e que culminou com uma fusão. Este de facto é um caso interessante. O da G-Scrambler, um caso também das nossas calls. Nós neste momento temos 12 edições da Call for Entrepreneurship. A G-Scrambler foi das primeiras edições das calls, portanto já conseguiu neste momento um percurso bastante interessante. Lá está, desde o início do nosso investimento, não focados apenas no mercado português, mas sempre com o horizonte dos mercados internacionais. E na área da segurança, obviamente, o mercado norte-americano é um mercado muito importante. Já tem clientes de referência nesse mercado e esperamos em breve termos aqui um levantamento
série A. Acabava deixando-nos aqui um convite para se candidatarem à Calls for Entrepreneurship. Nós temos trimestralmente, durante um mês, a abertura de um período de candidaturas. A próxima edição da Call começa a 12 de outubro e vai se prolongar durante sensivelmente um mês. Muito obrigado. Eu não sei se me conseguem ouvir. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sessão, cujo objetivo é discutir-se um pouco e provavelmente passará por mais uma partilha de experiências sobre o mundo das startups, os desafios que enfrentam, especialmente que desafios é que podem enfrentar na ótica da segurança e também que oportunidades é que este tipo de setor pode dar a startups em Portugal. Temos um pequeno filme para ver, como introdução. Ui, não. Okay. Eu julgo. Our world today is a global one. We live in a digital community without frontiers, sharing information, knowledge, and culture. Cyberspace is a sea of opportunities, the development engine of the states, reinforcing cooperation among all of us. However, our global village is facing constant risks and threats. We live in permanent communication without borders and often with no identity, in which the hazards spread and increase to the same degree as technological progress. Everyone needs to ensure the fight against cybercrime is a priority, as it represents threats which turn real life into a virtual world of unique characteristics. Cybersecurity should be, must be, made a priority due to the fact the risks involved are global. In these areas, it is not the size of the country that counts, but its active and constant participation, the robustness of its protection, and investment in security policies. Portugal, in a constant sharing of synergies, permanently discloses, suggests, and reinforces its national and European cooperation on a worldwide networked scale. We focus on informed users with shared responsibilities between each one of them, and companies, schools, organizations, authorities, and the state. This is the only way of guaranteeing free, trustworthy, and safe cyberspace. We invest in an increased protection of cyberspace as essential infrastructure for the development of the states, as an area of citizenship and democracy. Greater awareness, education, and prevention are required. An alert to the risks. We all need to be concerned about cybersecurity, as looking after cyberspace is the duty of each and every one of us. We wish for and are committed to the sharing of the best practices and the best information. All this is discussed. It is shared. We are fighting for greater and better information and training in the cyber world. We are aware of the challenges. We are networked for protection and sharing. Bem, depois deste momento multimédia, com algumas preciosidades técnicas, mas com grandes frases inspiradoras, eu vou apresentar-vos quem serão os quatro oradores, os quatro oradores de hoje. Vamos começar por Luís Calado, que representa a Microsoft, Nuno Loureiro, da SAP, e Francisco Mendes Correia e David Ramalho, da SERV. O objetivo aqui é, durante as próximas horas, criarmos alguma dinâmica em que, após a exposição de cada um dos oradores, haverá espaço para perguntas, críticas, construtivas, obviamente, as outras não são bem-vindas, e criar aqui uma dinâmica que permita a todos nós partilharmos experiências e conhecimentos nesta área. O meu nome é Francisco Rente, eu sou o atual CEO da Dogmedis, uma empresa que dependerá do contexto, pode ou não ser considerada startup, mas efetivamente é uma empresa que criei com um grupo de amigos há uns anos atrás e que opera na área da segurança, por isso eu pedi autorização para também tentar intervir aqui nas intervenções dos meus colegas. Dito isto, passo a palavra a Luís Calado. Faz favor. Obrigado.
Posso só trocar então? Tecnologia analógica é muito bom. Vou ver se tem destaque. Ok. Então, boa tarde. Obrigado por estarem connosco. Eu sou Architect Evangelist da Microsoft, apesar de ali dizer Startup Lead. Portanto, eu desempenho duas funções, na realidade. Uma mais virada para o tema da arquitetura e outra que é o dar apoio, digamos, a empreendedores. Hoje venho cá mais na figura daquilo que a Microsoft faz para apoiar empreendedores, mas estou completamente ao vosso dispor para entrar noutro tipo de discussão, caso seja necessário. Ok? Aliás, até porque no programa, creio que dizia que eu vinha falar de Developer Tools ou qualquer coisa assim. Bom, posto isto, eu vou falar um pouco sobre aquilo que é o panorama de segurança na Microsoft. Portanto, antes de entrar no tema das startups e como é que nós lidamos com as startups, queria só deixar aqui um bocadinho do background que existe na companhia relacionado com o tema da segurança. Ora bem, isto é um tema que vem já há bastante tempo atrás, portanto, e data ainda o Bill Gates fazia parte da organização e na realidade tem a ver com um fenómeno que nós criámos chamado Trustworthy Computing. Portanto, estávamos mais ou menos a viver os anos 80, ou finais dos anos 80, quando nós criámos o primeiro data center que viria a ser a nossa cloud, por assim dizer. Hoje, à data de hoje, nós já temos mais de 20 data centers, okay? Portanto, espalhados pelo mundo inteiro, portanto o panorama já é um bocadinho diferente, mas digamos que houve aqui um caminho neste espaço de segurança que foi relativamente interessante. Nós começámos por lançar alguns centros de excelência para lidar com o tema da segurança, portanto, nos anos 90, meados no primeira década de 2000, criámos uma equipa chamada Digital Crimes Unit, que é uma equipa que por acaso já esteve em Portugal em algumas ocasiões, porque já tivemos situações cá que os envolveram, por assim dizer. Esta equipa tinha duas expertises, portanto, uma equipa mais virada com expertise técnica, uma com mais expertise de legal, e digamos que o que fazia era atuar junto com os governos, ou com o governo, em situações em que há risco para a proteção de dados, digamos, do país, por assim dizer. E depois, mais tarde, uma vez que nós queríamos oferecer soluções de cloud aos clientes e queríamos dar algum conforto aos clientes, acabámos por certificar, digamos, as nossas plataformas num conjunto ou fizemos um conjunto de certificações, por assim dizer, para conseguir entregar um serviço com melhor qualidade. Mas digamos que o tema já não é novo, ok? Portanto, é um tema que a Microsoft já acompanha desde há bastante tempo. Já agora, só para título de exemplo, isto acabou por servir um bocadinho como foundation daquilo que é a nossa cloud pública, que nós chamamos de Microsoft Azure, e que tem um conjunto de serviços que são bastante interessantes para startups, ok? Nomeadamente serviços de computação, serviços de dados, networking, etc., que podem ser interessantes para as startups suportarem os seus negócios. Bom, então, um pouco sobre inovação também, ok? Portanto, tipicamente, e sempre que eu normalmente falo em público e uso a palavra inovação, às vezes, e já tem acontecido até aqui no ISCTE, eu vim cá há pouco tempo fazer uma sessão sobre open source, que é um tema que eu gosto, ok? Pessoalmente, independentemente da Microsoft, ok? E aquilo que acontece é que as pessoas, quando veem que é uma pessoa da Microsoft a falar sobre open source, tipicamente acham que nós somos um bocadinho retro, ok? E um bocadinho retro é um bocadinho porque a nossa imagem está muito colada à imagem do Windows e do Office e de toda aquela plataforma que era aquilo que a Microsoft vendia aqui há uns anos atrás, né? E que era, digamos, o core do nosso negócio. Portanto, às vezes até brincam um bocadinho connosco. Aquilo que aconteceu, e não foi já, portanto, já um bocadinho era antes do Satya, mas que foi muito levado para a frente durante a época do Satya, é que o Satya também é um defensor muito forte de tudo o que é open source, por uma razão. Open source é uma chave importante para a inovação. Portanto, aquilo que a data de hoje está a acontecer é nós estamos a equipar, digamos, os nossos produtos com muita
na tecnologia que está, ou que nasce, digamos, no mundo open source, e para a qual a Microsoft também começou a contribuir. Portanto, isto passou a ser o core, ou parte do core da nossa empresa. Nós, do ponto de vista de inovação, quisemos nos focar em 4 áreas. E qualquer uma delas representa áreas que são emergentes do mundo, no mundo das startups e onde começam a aparecer muitas startups. Portanto, tudo o que esteja relacionado com serviços cloud, ainda há bocado alguém falava de internet das coisas, portanto, esse foi outro tema onde nós resolvemos fazer um investimento forte. Em toda a área que tem a ver com análise de dados e em trazer data science, por assim dizer, para as nossas plataformas, e depois na parte de experiência com o utilizador, que era no fundo aquilo que a Microsoft já fazia com o Windows e com o Office, mas que nós quisemos redesenhar para não ser apenas uma experiência Microsoft e passar a ser algo que existisse também no espaço do iOS e do Android, etc. Okay? Portanto, no final, era mudar a nossa história de produtividade e plataforma. Isto são os 2 únicos slides técnicos que eu tenho. Portanto, nós convergimos a plataforma Windows. Portanto, aquilo que fizemos foi criar uma plataforma que vem de convergir 3 plataformas, que era a nossa plataforma móvel, o Windows, propriamente dito, e a Xbox. Portanto, isto, no final de tudo, deu um sistema operativo, que é o Windows, e que passa a correr em qualquer device desta natureza. Portanto, seja Xbox, Windows Phone ou Windows. Portanto, a vantagem que isto traz é quando alguém faz desenvolvimento para a nossa plataforma, em vez de ter que fazer 3 aplicações, consegue, digamos, fazer uma aplicação que funciona em mais do que um tipo de device. E, na realidade, acabaram por não ser apenas estes devices, acabámos por incluir uma série de outros, como a componente wearables, os Surface Hubs e outros que estão a aparecer agora, como seja não estão a aparecer, já existem há muito tempo e têm uma história boa, como sejam devices tipo Raspberry ou outro tipo de tecnologia que permita criar ou dinamizar este fenómeno de Internet of Things. Isto do lado da parte de devices. Depois, do lado da cloud, nós criámos uma plataforma relativamente extensa para as pessoas poderem construir as suas soluções na nossa cloud, né? Que tem componentes de compute, onde eu posso pôr as minhas máquinas virtuais, posso fazer deploy dos meus websites, tenho ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de analítica, de data analytics, ferramentas específicas para Internet of Things. Portanto, criamos, digamos, um conjunto de serviços que estão à disposição e que hoje são, por exemplo, amplamente usados pelas startups cá em Portugal. Já agora, só para ficarem com uma ideia, e como eu digo, portanto, esta é a minha vertente mais técnica. Por outro lado, eu sou, como disse, o Startup Lead da subsidiária aqui em Portugal. Nós temos aproximadamente entre 600 a 700 empresas no programa de empreendedorismo e temos aproximadamente 80% da adoção da nossa plataforma cloud, o que é bastante interessante face, digamos, à juventude ainda desta plataforma. Okay? Portanto, é algo que ainda está a crescer. Bom, também um pouco na área da segurança. Portanto, algo que nós acabámos de anunciar, portanto, o anúncio foi no dia 29, é uma ferramenta chamada Azure Security Center, que é uma ferramenta que passa a fazer parte do Azure e que tem a ver com o disponibilizar aos clientes da plataforma Azure aquilo que a nossa Digital Crimes Unit consegue colecionar. Portanto, essa Digital Crimes Unit funciona em parceria com os governos dos diferentes países onde nós estamos presentes e com outras organizações ligadas à segurança. Portanto, eles têm um fórum de informação que é útil para as empresas e que nós passamos a disponibilizar aos nossos clientes para os ajudar também a mitigar os riscos que têm quando têm soluções implementadas na nossa plataforma. Bom, então falar um pouco agora sobre a oportunidade que eu acho que há para empreendedorismo nesta área. E já agora, para a Microsoft, eu não vou entrar nesse pormenor aqui hoje, mas nós temos uma organização também de ventures dentro da Microsoft, chamada Microsoft Ventures, em que há um laboratório ligado
à ciência, digamos, de cybersecurity em Israel, ok? Portanto, e nós estamos, digamos, bastante ligados a esse grupo de pessoas de lá e podemos até partilhar experiência, ou seja, pegarem startups que estão cá e que estão a trabalhar nessa área e levá-las lá para fora. Mas há aqui uma oportunidade interessante e tem tudo a ver com este fenómeno de mudança que está a ocorrer e transformação, ou seja, das pessoas usarem mais dispositivos móveis, de cada vez usarem mais plataformas sociais, de cada vez dependerem mais de serviços na cloud, de haver cada vez mais dados, por assim dizer. Portanto, tudo isto faz com que o risco seja cada vez maior, não é? Portanto, e aquilo que acontece na prática é que gasta-se muito dinheiro, por assim dizer, para dinheiro que é prejuízo, por um lado, às vezes, ou então dinheiro para tentar prevenir, digamos, este tipo de cenários, que é a perca de informação ou haver algo que interfira com o normal funcionamento das coisas. E nota que já agora, portanto, na minha opinião, normalmente as pessoas que fazem este tipo de ataques vão sempre um bocadinho à frente daqueles que os estão a tentar defender. Infelizmente costuma ser assim. Portanto, na realidade, há aqui muito que correr atrás. Okay? Portanto, 4 áreas que a Microsoft identifica que são áreas importantes imediatamente ligadas à inovação, à modernização, transformação de soluções já existentes, eficiência, etc. Portanto, são áreas ligadas à perca de informação, downtimes, vamos lá ver, privacy breach, ou seja, a pessoa não conseguir garantir privacidade nas suas soluções e na componente de malware. Já agora tem tido um crescimento, não digo exponencial, mas bastante grande nos últimos anos. Portanto, isto são áreas que, para quem quiser investir em startups, e nós temos algumas a trabalhar connosco cá em Portugal e outras lá fora, que estão a ter sucesso nestas áreas. Portanto, só a título de exemplo, há muita gente a ser penalizada por causa deste fenómeno. E nós também, ok? Portanto, a Microsoft tem, por semana, nós temos uma ferramenta interna em que vemos o número de ataques que estamos a ser sujeitos por semana e, portanto, é absurdo. As médias são altíssimas. Bom, bottom line, aquilo que acontece é que há muito espaço para vocês criarem software que permita ou que dê uma melhor experiência a estas pessoas. Sejam eles utilizadores pessoais, sejam eles utilizadores de negócio. E no caso do negócio, isto mapeia muito em perca de dinheiro, ou seja, portanto, as pessoas, é um tema que preocupa a qualquer CEO, não é? Porque na realidade acaba por se traduzir em perca de lucro. Já agora eu vou saltar este slide, porque a seguir acho que vamos falar sobre isso. O Nuno. Só um pouco sobre os desafios que eu normalmente, como Startup Lead, encontro nas startups cá em Portugal. Okay? Portanto, tipicamente, não são desafios. É engraçado, já agora, a Microsoft, toda a história esteve ligada à tecnologia, mas as pessoas que vêm até nós agora vêm mais por causa de outro tipo de desafios, no que diz respeito a empreendedorismo, do que normalmente relacionados com o desafio tecnológico. Okay? Portanto, tem muito mais a ver, às vezes, com situações de compete, ou seja, eles quererem competir com outros produtos lá fora e quererem que a Microsoft use, digamos, o seu brand para os ajudar ou os tentar impulsionar de maneira a servir, nós parecermos atrás deles, não é? A ajudá-los. Portanto, tem muito a ver com a rapidez com que eles pretendem crescer, ok? Portanto, e para crescer de uma forma rápida, portanto, eles precisam de ter parceiros que os consigam fazer escalar, não é? Mais uma vez. Tem a ver com o procurarem talento, ou seja, eu preciso de um developer, ou preciso de alguém que tenha experiência numa determinada área. Portanto, isso é algo que nos procuram imenso, portanto, e que nós, como temos uma ligação forte às universidades, tentamos usar essas ligações para canalizar a competência que sai do espaço universitário para estas áreas de empreendedorismo.
E depois também, muitas vezes, vêm ter connosco, até porque também ouvem falar da Microsoft Ventures, que tem um mecanismo de atuar um pouco diferente. Eu estou a ver ali o Fernando, da Portugal Ventures, que é muito mais ativa cá em Portugal, que é por não terem capital, até sentem que têm uma boa ideia, mas depois acabam por não conseguir levar essa ideia para a frente porque não têm os recursos para implementar. E nesse caso nós temos parceiros como, por exemplo, a Portugal Ventures, que tem este tipo de programa que já foi mencionado pelo Fernando, que é o Call for Entrepreneurship, que eu acho que vocês devem recorrer, ok? Portanto, se sentem que têm uma ideia boa, garantidamente eles vão dar atenção e vão avaliá-la com olhos de ver. Ora bem, então, onde é que a Microsoft pode ajudar? Portanto, estes são, digamos, aquilo por que nos procuram. Obviamente, às vezes também nos procuram por tecnologia. A minha, em particular, porque eu fiz muito trabalho de arquitetura durante os últimos 10 anos e acabam por me procurar também algumas startups para ajudar, digamos, a desenhar a própria solução. Ok? Portanto, isso também acontece no meu caso, mas tem a ver com o meu background. Mas, do ponto de vista organizacional, estas áreas menos técnicas são aquelas em que acontece mais. Bom, então, nós temos um programa de apoio ao empreendedorismo, chama-se VSpark. Portanto, foi um programa que começou em 2008, está espalhado pelo mundo inteiro, já temos mais de 100 mil empresas neste programa, temos 1.500 parceiros, temos já muitas startups que estão a sair deste programa e que têm tido sucesso, e temos em Portugal, como eu disse, entre 600 a 700 startups, ok? Portanto, que são participantes ativos hoje, à data de hoje, digamos, neste programa de empreendedorismo. O que é que este programa dá, digamos, de diferenciador? Portanto, algo que eu quis trazer quando abracei o tema do empreendedorismo foi, para mim, ser empreendedor tem muito a ver com a capacidade de networking que os founders têm, ok? Portanto, e de procurar as parcerias certas e os contactos certos, para além da ideia, não é? Como é óbvio. Mas aquilo que nós estamos a tentar montar é uma forma de ajudar as startups a fazerem networking com toda a superfície de clientes ou parceiros que a Microsoft tem. Portanto, na realidade, nós até fazemos encontros de speed dating, em que as startups vão à Microsoft e estão lá o dia inteiro a encontrar-se com clientes. Portanto, chega a acontecer fazermos 100 reuniões num dia. Portanto, o edifício estar completamente parado, só com reuniões entre startups e clientes nossos. Às vezes tentamos fazê-lo não apenas com clientes portugueses, mas também com clientes internacionais, porque há startups portugueses, como o Fernando disse, e muito bem também há pouco, que nascem logo para o mundo e não apenas para Portugal. Portanto, e essas, na realidade, já agora, passo a expressão, são as que safam melhor. Okay? Porquê? Porque acabam por ter um mercado muito maior por explorar. Portanto, aí eles, também acontece procurarem-nos para nós tentarmos ajudar na internacionalização e tentarmos posicionar a oferta deles lá fora. E depois, existem a acompanhar isso alguns benefícios técnicos, como seja, as empresas têm acesso ao nosso software, podem usar a nossa cloud durante 3 anos, portanto, algumas coisas mais ligadas à tecnologia. Este ano, nós criámos uma sala, por exemplo, que foi uma ideia interessante, criámos uma sala aqui no escritório em Lisboa, porque sentimos que as startups que estavam no Norte não tinham espaços para fazer reuniões. Então, é uma sala que a gente oferece às startups, portanto, está toda equipada, para se as startups quiserem fazer, startups do Porto, ou de Braga, ou de outro sítio do país, quiserem fazer reuniões em Lisboa com clientes ou parceiros em Lisboa, para poderem usar este espaço e terem aqui uma maneira de conseguirem levar para a frente esses contactos. E depois acaba por ser interessante, porque a Microsoft normalmente aparece, digamos, como patrocinador, né? Portanto, dessa startup. Criámos uma rede de mentores, temos à volta de 50 mentores, alguns Microsoft, outros fora da Microsoft, alguns no espaço universitário, outros mais no espaço empresarial, mas tentámos criar pessoas com competências que fossem um pouco à volta da tecnologia, mas que não fossem só tecnologia. Portanto, a maior parte das pessoas que têm competências de sales, marketing, mais de negócio, por assim dizer. Portanto, tentámos nos cercar de um conjunto dessas pessoas para podermos também levar este programa um pouco mais longe.
E depois fazemos um conjunto de workshops e sessões de treino em diferentes temas, não só também tecnológicos, como seja growth hacking, ou UX design, ou outras coisas que nós sentimos que são cada vez mais temas que as startups procuram e que nós vamos às incubadoras ou aos aceleradores fazer essa formação. Ora bem, quem é que pode participar destes programas? Tem que ser empresas privadas com menos de 5 anos, faturarem menos de 1 milhão, que tipicamente é fácil, ok? Não costuma ser um problema este, e que estejam a desenvolver software. Portanto, nós, apesar de nós ultimamente também temos apoiado startups noutras áreas, até porque, como temos mentores que são bons e são conhecedores de outros temas, acabamos por também levar isso um pouco mais longe. Mas, na realidade, aquelas que damos mais ênfase são as que estão a desenvolver software. Portanto, só 2 deixas finais. Nós temos este site onde, se houver aqui interessados e se quiserem montar startups, podem ir e registar-se no programa. Depois as candidaturas vêm para mim e eu é que faço a avaliação. No dia 12 de novembro vamos ter um destes eventos de speed dating. Portanto, a ideia é fazermos talvez entre 100 a 120 reuniões entre startups e clientes lá no escritório. Portanto, e vamos ter também, a par com isso, um evento de growth hacking, ou seja, em que vem um conjunto de especialistas em growth hacking fazer um conjunto de sessões durante a manhã. Portanto, estão todos convidados. Podem-se registar neste endereço de e-mail que aqui está. E digamos que este passou a ser o nosso mote e o mote da nossa equipa. Portanto, e isto, digamos que é aquilo que nós queremos que represente a maneira como nós lidamos com startups e a forma como as pretendemos apoiar. E, dito isto, como veem, não falei de Developer Tools. Este é, digamos, aquilo que a gente tem à disposição para ajudar o empreendedorismo em Portugal. Portanto, estou à vossa disposição para responder a questões. Alguém tem questões ou contributos para a intervenção do Luís? Só cuidado, o que disse no final do speed participar no programa de consistência? Não. Portanto, o programa é um proforma, só para nós, do ponto de vista de contactos, depois termos uma plataforma para mantermos o contacto e nos apoiando ao longo dos... O programa dura 3 anos, o BISPARC. Portanto, ao longo dos 3 anos a gente vai ajudando a empresa e temos uma série de atividades que normalmente fazemos com eles, mas não é requisito. Portanto, basta mandarem-me um e-mail. Portanto, estou à vossa disposição para esse efeito. Se quiserem participar, já agora. Mais alguma questão? Eu tenho. Boa. Apesar de saber a resposta, acho que é importante clarificar. Aliás, antes de mais, parabéns, porque acho que é um programa muito bem estruturado e, efetivamente, tem foco em algumas das necessidades principais que o mundo de startups tem. Uma das questões, e é essa, uma das questões que sempre envolveu estas iniciativas, estes apoios que a Microsoft dá ao mundo das startups é obrigatório ou mandatório que a startup use tecnologia vossa ou não? Não. Aliás, já agora, eu não devia dizer isto, está a ser gravado, mas nós temos uma percentagem muito alta, que eu não vou divulgar, temos uma percentagem muito alta de startups que não têm nada, não estão a usar tecnologia Microsoft. E já agora, e como eu disse no princípio desta sessão, eu próprio, apesar de trabalhar na Microsoft e defender a tecnologia Microsoft, eu também sou um fã grande do open source e não forço ninguém, portanto, a usar, para baterem os benefícios não precisam de estar na nossa plataforma. Aliás, eu tenho tido algumas reuniões curiosas em que às vezes dou por mim a tentar vender soluções open source a clientes, porque estou a tentar ajudar a startup, porque sei que é uma startup que tem potencial. Já agora eu não disse isto, nós temos uma visão no nosso grupo, que é, na prática, é encontrarmos o próximo grande empreendedor em Portugal. Portanto, tipicamente a gente usa o Bill Gates ou o Steve Jobs ou outro como exemplo, por assim dizer, mas na prática isso não quer dizer que essa empresa esteja a usar a nossa plataforma. Portanto, é completamente indiferente. Aliás, mesmo no tema da cloud, e estão a usar a nossa cloud, à data de hoje,
as soluções podem ser construídas sem usar Windows, portanto podem usar Linux, o que a malta quiser. Portanto, é perfeitamente. Estamos abertos a todos. A ideia é ajudar, não é bem? Não é Como bem. disse, eu sabia a resposta, mas acho que é um ponto importante, porque há muita gente que nem sequer se Sim, eu interessa sinto pelo isso. programa por se sentir É verdade, é verdade. E eu sinto isso, às vezes, quando estou em contacto com alguns aceleradores e falo com algumas startups, sinto que a imagem da Microsoft está muito danificada por ter sido sempre uma empresa muito ligada ao Windows e ao Office e ao software legal e a esse tipo de coisas. E então, quando se fala, quando se começa a entrar, digamos, no espaço do open source, as pessoas ficam sempre... Eu nem me referia só ao open source, de outras brands, de outros fabricantes. Não é? Isso aí, nós temos... eu tipicamente sinto mais a diferença quando é ligado ao open source. As pessoas nem estão aware do que é que a Microsoft tem deste programa, como tu acabaste de dizer. Acontece, por exemplo, às vezes aparecerem pessoas que estão a trabalhar com outras plataformas. Eu posso dar um exemplo, que é uma plataforma que eu sou um fã também incondicional, que é OutSystems, que é uma plataforma que, na realidade, até compete com a Microsoft em alguns cenários. Portanto, é uma ferramenta RAD e nós também temos algumas ofertas nessa área. Mas eu apanho startups que agora estão a começar a nascer e a usar a plataforma da OutSystems e que estão bastante aware daquilo que é a oferta de BizSpark e até como podem beneficiar dela, por assim dizer. Acontece mais no mundo do open source as pessoas não estarem tão aware. Mas nós trabalhamos com todos. E já agora, tudo aquilo que eu acabei de dizer é incondicional para qualquer tecnologia, ok? Portanto, não tem a ver só com... Sim, a verdade neste momento é irrefutável o esforço que a empresa a nível global tem feito para, digamos, mudar essa imagem, até contribuir mais para o mundo open source. Um dos grandes exemplos, e que no meu caso afetou bastante, e nas pessoas com que trabalho, a decisão de transformar a framework.net open source. Exatamente. Acho que foi um grande passo em muitos sentidos. É um grande passo e está-nos a permitir, eu ainda há bem pouco tempo, foi mais ou menos por essa altura, para mim foi um prazer poder correr o meu primeiro site ASP.NET em Linux. Portanto, era uma coisa que eu sonhava já há algum tempo e foi interessante. Portanto, de facto, foi bastante bom. Ok. Muito bem. Mais questões? São mais questões, se calhar depois surgem aqui algumas questões Já estou um cruzadas. bocadinho fora da hora. Pois. Vamos então passar para o Nuno Moreira, que vem da SAP e nos vem falar do SAP. Peço desculpa. E nos vem falar, salvo erro, de desenvolvimento de software seguro e de ambientes seguros para a execução dos mesmos, não é? Muita tecnologia. Sim, sim. É só se funciona. Boa tarde a todos. Eu sou o Nuno Loureiro, trabalho no SAP. Sou responsável. Acho que é preciso. Precisa de vários botões. Sou responsável pela equipa de segurança do SAP. Foi uma equipa que fundei em 2010. Está aqui outro colaborador que trabalha comigo, que também fundou essa equipa. No início éramos só dois, agora já somos bastante mais. Sou também responsável pela área de segurança e fraude de uma fintech da PT, que é a PT Play, do projeto NeoWallet. E o que vos vou falar aqui hoje é um bocado sobre a sensibilização de segurança, isto tudo no contexto de startups. Apesar de já não trabalhar em startups há muito tempo, eu considero sempre que o SAP tem um ambiente de startup e em muitas coisas é uma startup, daquelas que nunca morre. Vou falar depois também aqui, vou dar alguns conselhos sobre segurança e como é que nós podemos melhorar a segurança da nossa organização, da nossa startup, a vários níveis. Ao decorrer da apresentação eu vou dar aqui algum contexto. Vamos imaginar que nós somos uma startup, temos cerca de 10 funcionários, entre fundadores e colaboradores. Estamos focados num único produto,
Esse produto é uma aplicação web, um serviço web para gestão de projetos. Portanto, o nosso business model é software as a service, é algo que está disponível, os nossos clientes registram-se no site, pagam e usam a plataforma. E como todas as startups, o nosso orçamento nunca é muito grande. Aquela pergunta que nós fazemos logo de início, quando formamos uma startup, ou que deveríamos fazer, devemos investir em segurança desde o início da nossa startup? O orçamento é um orçamento muito limitado, nós estamos aqui focados no desenvolvimento de um produto específico. Consideramos que não somos um alvo apetecível para os atacantes, então porque é que a gente sabe importar com introduzir aqui a segurança logo de início na nossa startup? O problema e a realidade é que as startups são muitas vezes alvos de ataques. Esta notícia é uma notícia bastante recente, tem um mês, que menciona que startups em Inglaterra foram alvo de extorsão, portanto, por um determinado grupo, ou tipo de grupos, que chamam DD4DC, que é portanto, DOS for Bitcoins. Portanto, eles basicamente ameaçam as empresas, pedem uma determinada quantia em Bitcoins, tipicamente entre o equivalente a 1.000 a 6.000 dólares. Dizem ainda que conhecem a concorrência, e se eles quiserem depois pagar para fazer um DOS à concorrência, também podem fazer. Não obstante, se eles não pagarem aquela quantia, eles próprios vão ser alvos de um ataque de denial of service. Como a nossa empresa é uma empresa que fornece um serviço online, obviamente que o impacto de um ataque destes é crucial e tem efeitos bastante negativos na nossa empresa. Há algumas empresas conhecidas que no ano passado foram alvo deste tipo de ameaças, nomeadamente a Basecamp, que se calhar muitos de vocês conhecem, ou a Vimeo, dos vídeos. Eles próprios foram alvos disto e já são empresas com alguma maturidade, que já existem há algum tempo. No entanto, não escapam deste tipo de coisa. Houve empresas também, o caso da DigiNotar, que até foi mencionada numa sessão de manhã, que é uma empresa holandesa, que é uma Certificate Authority, que devido a um ataque, basicamente levou a empresa foi à bancarrota por causa desse ataque, portanto deixou de existir. Portanto, aqui foi um efeito, tipo, não poderia haver pior do que a própria empresa ir à bancarrota como resultado do ataque. Houve outra empresa que faz câmbios com bitcoins, que, como resultado de um ataque, desapareceram 460 milhões de dólares e a empresa, como resultado disso, também foi à falência. E não podia deixar de falar no famoso ataque ao site da Ashley Madison, onde os atacantes basicamente conseguiram obter informação não só que estava na base de dados do site, portanto, dos seus utilizadores, mas também informação corporativa, como e-mails, conteúdos de e-mails, etc. Na própria empresa. Quem mais ganhou neste ataque da Ashley Madison foram os advogados, principalmente por causa de divórcios. Não é? Houve outros que ganharam também, mas algumas empresas que se aproveitaram do sucedido. Mas de resto toda a gente perdeu, incluindo eles. Houve notícias sobre suicídios como resultado deste ataque. Portanto, aqui um impacto novo que nós não estávamos habituados. Também se descobriu que eles próprios faziam fraude, porque cobravam por uma funcionalidade que não existia, que era apagar permanentemente o profile da pessoa, que é uma funcionalidade que faz sentido num site destes, mas aparentemente não apagavam, só cobravam, e ganhavam pipa de massa com isso, cerca de 1,7 milhões de dólares, não é? Pronto, os divórcios, já seria esperado, não é? Eles próprios também tinham anunciado um interesse em fazer uma IPO em Inglaterra. Ainda não soube falar disso, não se ouviu falar mais disso, mas se calhar não vai correr muito bem, ou se calhar nunca vai chegar a existir. Portanto, aqui a mensagem que eu gostaria que vocês retessem é que nós podemos discutir aqui um bocado a probabilidade de sermos alvo de um ataque destes,
e do impacto deste ataque. Okay? No entanto, eles acontecem, como vocês já viram. O que acho que não podemos discutir é que, às vezes, pode ser preciso apenas um único ataque para acabar com a nossa empresa. Vocês viram um exemplo de 2 empresas que fecharam na sequência de ataques. Portanto, isso pode acontecer. E a pergunta é se vocês querem assumir esse risco. Agora vou passar a uma parte, portanto, à parte de dar alguns conselhos sobre segurança que vocês podem aplicar numa startup. Posso pedir também a colaboração, ou se alguém quiser interromper, quer do público, quer daqui dos restantes membros do painel. A primeira mensagem que gostaria de pensar é que nós temos que fazer com que a segurança seja parte da cultura da empresa, desde o início. E essa cultura começa do topo. Portanto, o CEO da empresa é algo... Portanto, o CEO da empresa é alguém que tem que puxar por esta cultura de segurança e incutir esta cultura de segurança no resto da empresa, e ele próprio tem que dar o exemplo. E isto é bastante importante. Quando isto não acontece, tipicamente, nunca se consegue este objetivo. Outro conselho muito útil também é usar um segundo fator de autenticação. Não é? Tipicamente nós estamos acostumados a usar as passwords, portanto, que é algo que nós sabemos, mas um segundo fator do tipo algo que nós temos connosco. Neste caso eu tenho aqui alguns exemplos de alguns OTPs, que é One Time Password, portanto é algo que é único. Cada vez que é gerado, é sempre gerado um diferente, um código diferente, e esse código é introduzido como forma de autenticação e validado, e esse código só é válido uma vez. Depois de ser usado, nunca mais pode ser usado. Não. E usar segundo fator na VPN, no e-mail, operações críticas ou contas críticas. Implementarmos ou instalarmos uma VPN para acesso remoto à nossa infraestrutura e adotarmos aqui um bocado um modelo em que a rede da nossa casa tem o mesmo tipo de privilégios que a rede do nosso escritório. Acho que é algo que a Microsoft faz. Isto é, eu se estou no meu escritório não tenho nenhum acesso privilegiado pelo facto de estar na rede do escritório, okay? À minha infraestrutura. Para tal uso a VPN, e a VPN é que me vai dar o acesso à infraestrutura aos nossos servidores. Nos portáteis, usar cifra do disco. Porquê? Porque os nossos portáteis, há quem perca portáteis, outras vezes são roubados. E nestes casos, nós, como temos muita informação sensível sempre no nosso portátil, não vamos querer, obviamente, que quem roube tenha acesso à nossa informação. Se é informação sensível e confidencial, é para se manter sensível e confidencial. Não é? Portanto, nós, ao deixarmos os nossos portáteis sem cifra de disco, basicamente estamos sujeitos a um dia o nosso portátil desaparecer, e quem ficar com o portátil tem acesso a essa informação toda. Usar password managers. Isto porquê? Porque ninguém consegue decorar 50 passwords de 50 contas de 50 sites diferentes. Ou melhor, consegue decorar se a password for a mesma para os sites todos, não é? E isso não é bom. Como tal, existe uma ferramenta que nos ajuda nessa tarefa, que são os password managers. Basicamente geram passwords fortes e únicas que a gente pode usar em cada site, e quando nós vamos aceder ao site, o password manager sabe o site que nós vamos aceder e automaticamente introduz a password ou deixa-nos ver a password. Dar sessões na empresa de sensibilização de segurança é muito importante, desde o phishing, ou o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Investir na segurança do e-mail, isto na vertente de que o e-mail muitas vezes é um vetor usado para perpetuar ataques dentro da nossa empresa, não é? Muitos dos ataques que acontecem vêm por via e-mail, com malware que é passado via e-mail, que o utilizador depois dentro da rede da empresa, com acessos privilegiados, clica, instala o malware e a partir daí o atacante tem acesso a essa infraestrutura toda por causa do PC do colaborador. Não esquecer aquelas coisas óbvias dos updates de sistemas operativos, do antivírus, firewall, screensaver com password, etc. E usar a criptografia forte nas nossas redes de Wi-Fi, de VPNs,
e nos nossos sites. Nós não podemos tomar muitas medidas para melhorar a segurança da nossa empresa se não soubermos quais são os riscos a que estamos sujeitos. E quando nós falamos de análise de risco, há muitas frameworks, há aqui muitos nomes que na cabeça de muitas pessoas causam um bocado de pânico. São frameworks um bocado complexas e quem não está por dentro da área e tenta fazer uma análise de risco usando uma framework destas, ou vai perder um ano a fazer a análise de risco, ou vai se perder pelo caminho e não vai conseguir completar. Como nós estamos aqui num contexto de startups, eu acho importante falar acho importante falar de análise de risco, mas vamos falar de uma forma muito simplista. Basicamente, o que nós temos que perguntar, e acho que nós fazemos isso um bocado intuitivamente, mas é bom pôr no papel e escrever, porque às vezes esquecemos de coisas, quais é que são os nossos assets da empresa. Portanto, no caso da nossa empresa, daquela que eu falei no início da apresentação, nós temos dados de clientes, temos o código dos clientes, de software dos clientes, temos ideias de projeto, temos o estado de desenvolvimento, temos de ter fecheiros confidenciais com apresentações, business plan, informação dos colaboradores dessa empresa, etc. Temos também informação da nossa própria empresa, não é? Tipo de vendas, do nosso business plan, a nossa lista de clientes. E outra das coisas que também é um dos assets muito importantes na nossa empresa é a disponibilidade, não é? Se nós fornecemos um serviço que funciona online e se esse serviço não está disponível, obviamente que os nossos clientes não vão ficar satisfeitos e deixam de utilizar o serviço. Ou então também não temos clientes novos porque o nosso serviço está indisponível. Não é? E não cria uma boa imagem para a nossa empresa. Portanto, tendo em conta o que é importante nós protegermos, que são estas coisas todas que eu falei neste nosso exemplo, o que é que nós vamos querer, que ameaças é que nós queremos proteger? E aqui as ameaças, tipicamente, se nós temos informação de nossos clientes, nós queremos que essa informação nunca seja comprometida e nunca seja disponibilizada fora deste circuito. E isto é uma preocupação grande. Portanto, nós queremos defender contra essa ameaça. A outra ameaça é a questão de ataques de negação de serviços, chamados de DDoS, pela questão da disponibilidade que eu referi anteriormente. Portanto, sabendo aqui já quais são ameaças e sabendo o que é importante na nossa empresa, temos que ver como é que um atacante pode explorar essas ameaças e que veículos pode usar. Portanto, se nós temos uma aplicação web, essa aplicação web pode ter vulnerabilidades, temos que ter isso em conta. Os sistemas que suportam essas aplicações web também podem ter vulnerabilidades. Pelo facto de nós estarmos ligados na internet, o nosso serviço estar online, só por si só, também está sujeito a um ataque, por exemplo, de negação de serviço, só isso é uma ameaça. O computador do funcionário é uma ameaça também pela questão que eu referi anteriormente, do caso do e-mail e que pode ser comprometido. O e-mail e o próprio acesso à nossa infraestrutura, onde estão os nossos sistemas. Agora vou falar um bocadinho da segurança da nossa infraestrutura. Não é? Portanto, nós, como startup, tipicamente temos duas opções. Ou vamos para a cloud, como o Luís referiu na apresentação anterior, ou então temos uma infraestrutura nossa, que poderá estar alojada no data center ou na nossa própria empresa. Uma das coisas que eu gostaria ou um dos conselhos que eu gostaria de dar, independentemente do caso, vê-se muita gente ou muitas empresas a ter uma topologia de rede em que tem uma rede para os front-ends do web, portanto é a parte que está exposta ao público, e depois criam uma rede de back-end onde estão ligados todos os sistemas, onde estão ligados os front-ends do web e onde estão ligados, por exemplo, os servidores de base de dados e coisas do género. Portanto, aqui uma rede flat por trás, com acesso indiscriminado a todos os sistemas. E isso não é uma boa política, porque, ou melhor, como é que deve ser? Nós devemos dividir as redes em diversos segmentos, podemos ter no mínimo 2, mas poderemos ter mais. E internamente nós só temos de ter esse acesso a passar por uma firewall e nós só vamos dar acesso
aos sistemas que precisam de ver informação noutros sistemas. Portanto, um servidor do web precisa ser à base de dados, eu vou permitir uma ligação de qualquer um dos servidores do web a qualquer um dos servidores de base de dados no porto da base de dados e pronto, mais nada. Se eu tiver depois um sistema de intrusão, um sistema de detecção de intrusões, um IDS, se eu usar esta filosofia, eu posso receber um alerta quando há um acesso ilegítimo de uma rede front-end para uma rede back-end, por exemplo. O que é que isto significa? Se eu receber um alerta destes, o mais certo é que nós fomos comprometidos. Não é? Porque quando nós somos comprometidos, tipicamente, é pelos servidores de front-end, que é o que está exposto à internet. E o que é que o atacante faz quando chega aos servidores de front-end e consegue comprometer estes sistemas? Vai tentar ver qual é a topologia da rede à volta dele, vai fazer port scans, etc. E isso tudo é logo apanhado porque vai tentar, vão existir ligações que não são permitidas, que vão soar alarmes. Portanto, isto é uma forma de nós conseguirmos descobrir quando é que nós somos comprometidos. Há muitas empresas que dizem que nunca foram comprometidas, mas se calhar elas já foram comprometidas, só que não sabem que foram comprometidas. E é importante saberem isso. Outros conselhos é, nos vossos sistemas, se forem sistemas Linux, usem alguns módulos de segurança que aumentam significativamente a segurança dos nossos sistemas. No caso do Linux, existe um módulo que é o GR Security, que pode ser instalado e que aumenta significativamente a segurança do nosso sistema Linux. No caso do Windows, podem ativar o Emmet. A coisa mais banal, não é? Portanto, fazemos os updates de segurança aos nossos sistemas periodicamente, não é? Se deixarmos um sistema desatualizado, é estar a pedi-las. E instalar um sistema de detecção de intrusões nas próprias máquinas. Por exemplo, o OSEC é uma alternativa open source e funciona bem. Se decidirem ir para a cloud, há aqui algumas coisas extras que devem terem atenção. Se existe uma conta de admin para nós controlarmos a nossa infraestrutura na cloud, obviamente temos que ter muito cuidado com essa conta, não é? Porque se essa conta vai parar às mãos de um atacante, pode mandar a nossa infraestrutura toda abaixo. Portanto, aí escolham uma boa password e não se esqueçam do segundo fator que eu referi anteriormente e que é importante para os serviços de cloud que suportam os fatores, claro, escolham também um dos cloud providers de topo, dos mais usados, isto unicamente porque a segurança desses providers já foi muito mais escrutinada. Temos aqui uma vantagem, que é aqueles ataques de negação de serviço, tipicamente, se forem de rede, tipicamente são mitigados pelo nosso cloud provider, até algum nível. Portanto, isso é uma coisa de boa que podemos ter. Se nós optarmos por ter o nosso mail na cloud, podemos pensar, por exemplo, em Google Apps, coisa do género. Também temos aqui umas proteções acrescidas, no caso de malware, spam, etc. Também podemos ter aqui uma solução mista, não é? Em que temos a nossa infraestrutura, ou parte da nossa infraestrutura no nosso data center e parte da nossa infraestrutura na cloud. Já agora posso só acrescentar uma coisa ali ao primeiro tema, que é uma coisa que eu sugiro às startups que usam a Azure, nomeadamente fazerem VPN. Portanto, não administrarem a plataforma sem ser via VPN, okay? Porque há uma tendência, quase todos eles usam sempre o acesso à internet normal e acho que faz sentido. Okay? Passando agora aqui para a parte de desenvolvimento de software. Já tenho alguns anos de experiência nesta área. Fundei a equipa de SAP há quase 6 anos atrás. Se tiverem, pronto, para uma startup às vezes é difícil ter uma equipa de segurança, não é? Mas se tiverem uma equipa de segurança, é muito importante que essa equipa de segurança tenha proximidade da equipa de developers. É mesmo muito importante. Quando é que nós sabemos que isto está a resultar? Quando vêm os developers ter com a equipa de segurança a fazer perguntas e a pedir conselhos, ou às vezes até ser mais papistas do que o Papa, não é? Portanto, serem mais paranoicos do que a própria equipa de segurança, quer dizer que este modelo está a funcionar. E que há esta ligação entre a equipa de developers e a equipa de segurança. Porque quando isto não acontece, é difícil fazer parte
do ciclo de desenvolvimento de software, porque a gente vai auditar o projeto no fim, quanto muito somos consultados no início, e depois há ali uma barreira durante o resto do tempo em que a equipa de segurança está para um lado e a equipa de developers está para o outro. Portanto, esta comunicação e este bonding destas duas equipas é bastante importante. Dar formação a equipas de developers sobre como escrever software seguro resulta mesmo. Nós no SAP, quando chegamos ao SAP, obviamente detectamos uma data de vulnerabilidades e esse número de vulnerabilidades foi crescendo à medida do tempo. As pessoas tiveram todas uma formação connosco e notou-se de facto um decréscimo do número de novas vulnerabilidades introduzidas no software. Portanto, isto de facto resultou, pelo menos no SAP, resultou bem. Introduzir a parte de segurança numa fase inicial do projeto, numa fase de desenho ou de requisitos, é bastante importante, não é? Porque isso pode poupar bastante tempo a toda a gente no fim do projeto. Porque se a equipa de segurança é envolvida no fim, ou se o software que nós estamos a desenvolver só auditado no fim, depois de estar completo e estar concluído, o que pode acontecer é que pode haver um erro de segurança de desenho que vai fazer com que eu vá ter que alterar tipo, as coisas que eu comecei a desenvolver meses ou anos antes. Portanto, é muito importante que a equipa de segurança consiga acompanhar todo este ciclo de desenvolvimento de software. Um exemplo de? Com a autenticação, nós, se calhar, eu vou responder à pergunta com os slides mais à frente, mas, por exemplo, há requisitos de autenticação que são importantes, a forma como nós armazenamos certos dados, na base de dados, por exemplo, e outras coisas. Posso contribuir? Pode. Eu tenho algum track record a ajudar empresas, nomeadamente pequenas, a construírem este tipo de procedimento. Um primeiro passo, há 3 eixos principais para a segurança em geral, que é conhecido como CIA: Confidentiality, Integrity and Availability. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Só a priorização desses 3 macro-requisitos já ajudam muito na fase de especificação de requisitos, porque se estamos a falar de uma plataforma SaaS, provavelmente o A vai deixar de estar no fim e vai começar a subir. Essa priorização dessas 3 letras, a definição dessas 3 letras, é um grande primeiro passo para começar a criar boas práticas de identificação de requisitos. Também é importante fazerem testes de penetração à infraestrutura e ao software antes de virmos para o ambiente ou de tornarmos o nosso projeto público e periodicamente, obviamente, pelo menos uma vez por ano. Na parte de desenvolvimento de software web, existe um organismo, uma organização, que é o WASP, que é precisamente sobre segurança aplicacional e web, que X em X anos lança o top 10 de vulnerabilidades ou riscos mais predominantes na indústria nesse âmbito. O último foi 2013. Os riscos que estão elencados são 10, portanto, riscos / vulnerabilidades. Por exemplo, a parte de injeção não quer dizer que seja a vulnerabilidade mais frequente. Neste caso, é um misto de vulnerabilidade frequente e de impacto que ela tem, não é? Porque a injeção pode ter um impacto muito negativo. Já vamos ver a seguir o que é. Pode ter um impacto muito negativo na nossa empresa. Eu não vou abordar todas estas vulnerabilidades ou riscos. Vou abordar alguns que são um bocado críticos e que, se forem explorados com sucesso, podem ter efeitos catastróficos na nossa empresa. Vou começar logo pelo primeiro, a parte de injeção. Como disse, não é o mais comum, mas o impacto é um impacto muito negativo na empresa. O que é a injeção? Por exemplo, a forma mais comum de injeção é em SQL, portanto, na linguagem que nós usamos para falar com as nossas bases de dados. E, basicamente, isto consiste em eu conseguir adulterar os dados do nosso query da SQL que vai ser feito à base de dados. Portanto, eu consigo alterar de uma forma em que eu estou a sair do contexto do query
e em vez de executar aquilo que o programador queria, estou a executar algo que o atacante, neste caso, queria. O Drupal é uma plataforma bastante conhecida, é um CMS bastante conhecido e muito usado na internet. Há relativamente pouco tempo, há um ano atrás, estava vulnerável a SQL Injection. Para ser sincero, já não percebo muito bem porque é que nos dias de hoje ainda há vulnerabilidades de SQL Injection, porque a sua resolução é bastante simples, já vou falar nela. Mas um software que é muito comum e que de repente diz, nós temos um SQL Injection, portanto, qualquer site que exista na internet que esteja a correr o nosso software, um atacante pode aceder à base de dados, listar a base de dados e fazer coisas com a nossa base de dados. É um efeito bastante negativo. Em outubro do ano passado, havia 950 mil sites que estavam a usar este software. Portanto, vocês podem ver ou podem imaginar o efeito que isto tem. A maior parte dos data leaks que existem na internet, ou uma grande porcentagem, é precisamente por causa desta vulnerabilidade de SQL Injections, principalmente quando nós vemos tabelas de utilizadores e passwords, tipicamente é isto que utilizam. A solução para SQL Injection, não quero entrar aqui em detalhes técnicos, mas ficam aqui duas palavras, Prepared Statements. Portanto, desde que a gente use Prepared Statements, os SQL Injections deixam de existir. Complementarmente, nós devemos cifrar os dados sensíveis que nós guardamos na base de dados e não guardem a chave de cifra na base de dados também. Por razões óbvias, não é? Se houver um SQL Injection e conseguirem ler informação da nossa base de dados, se ela estiver cifrada, não há comprometimento dos dados. Mas se a chave estiver lá na base de dados também pode ser lida e ser usada para cifrar os dados. Um bocado óbvio. Outra das vulnerabilidades é autenticação partida. Portanto, quando a autenticação não funciona como deveria funcionar. Houve um caso há uns anos atrás de Dropbox. Acho que todos vocês conhecem Dropbox. Mas eles tiveram um bug durante 4 horas, que basicamente nós podemos logar no site com um username e uma password qualquer e entrávamos nessa conta. Portanto, eles basicamente não estavam a validar se a password era a password correta para aquela conta, aceitavam qualquer coisa. Isto esteve live durante 4 horas, portanto é uma falha grave. Acerca da autenticação, como nós vemos muitas asneiras em muitos sites, no que diz respeito à autenticação, eu gostaria de dar alguns conselhos também. Usem sempre HTTPS, que é para a ligação dos nossos clientes ser sempre segura. Nunca guardem as passwords em claro dos nossos clientes na base de dados. Usem uma representação dessa password. Quando nós falhamos a autenticação, não devemos dizer ao utilizador que o seu login está errado ou a sua password está errada, porque isto, para um atacante, estamos a dar aqui informação. Se diz que a password está errada, quer dizer que este login existe. Se diz que o login não existe, quer dizer que aquele utilizador não existe no sistema, vamos partir para outra. Portanto, está a dar aqui informação privilegiada a um possível atacante. Portanto, deveríamos dar uma mensagem genérica a dizer que as credenciais falharam, ou que o login ou a password estão errados. Uma coisa muito importante e que muita gente não faz é pedir reautenticação quando estamos a mudar dados sensíveis. Portanto, se o utilizador quer alterar a sua password, nós devemos pedir a password antiga. Porquê? Porque se alguém, por algum motivo, conseguir obter a minha sessão e estar logado como eu no site, eu não vou estar a explicar as formas como isto se faz, mas é possível de acontecer. Se essa pessoa tentar alterar a password da vítima, não vai conseguir porque não sabe a password atual da vítima. Também temos que fazer a pergunta se vamos permitir que uma pessoa consiga, para um determinado login, experimentar as passwords que quiser para aquele login sem nós fazermos nada. Portanto, vamos permitir que alguém diga, quer entrar na conta nuno@cosap.pt e depois experimente 100 mil passwords ou 500 mil passwords e o nosso sistema não faz nada. Isso não é bom, não é? Chamam-se ataques de força bruta, neste caso específico chamam-se ataques verticais de força bruta, porque nós fixamos o username e vamos variando as passwords. Isto, muitos sites e muitas aplicações têm proteção contra este tipo de ataques. O que muitas vezes não tem proteção é contra o tipo de ataques de força bruta horizontal, que é
eu pego numa password que eu sei que vai haver muitos utilizadores que a têm, se o sistema assim permitir, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois vou rodando usernames até conseguir entrar numa conta. Portanto, muitos sistemas, muitas aplicações web não têm este tipo de proteção. E é importante ter. Para a recuperação da conta, também temos que ter aqui muito cuidado com a parte de recuperação de conta. Devemos ter os mesmos controles de segurança que nós temos na parte da autenticação. Isto é, não devemos guardar aquele token para recuperação de conta de forma clara na base de dados. Devemos usar um canal que não seja o mesmo canal que estamos a usar para interagir com o utilizador. Devemos usar um segundo canal, tipo, por exemplo, SMS, ou um e-mail que é enviado para o utilizador com um token para fazer a recuperação da sua conta. E tentem evitar usar o que muitos sites ainda usam, que é aquela pergunta-resposta para a recuperação de conta. Uma pergunta supostamente pessoal. E que depois vemos exemplos de alguns sites em que até deixam o utilizador definir a pergunta e dar a resposta, e depois temos perguntas do género: qual é a cor dos olhos? E não há assim tantas opções. Não há assim tantas opções, não é? Tipo, em meia dúzia de tentativas é fácil recuperar a conta e sermos os novos donos daquela conta. Mais uma vulnerabilidade que também infelizmente acontece muito e podem ter efeitos nefastos. O Citibank, há uns anos, teve uma vulnerabilidade no seu site durante algum tempo, onde basicamente o utilizador fazia a autenticação era validada e ia parar ao extrato da sua conta. Só que o número da conta era um parâmetro no URL. Portanto, se nós alterássemos o número de conta, conseguíamos ver os detalhes da conta da outra pessoa. Pronto, então houve um grupo de hackers que conseguiu acesso a 200 mil contas bancárias por causa deste erro. Parece-me uma coisa básica, não é? Chocante é um banco deixar passar um banco destes. Pronto, mas isto basicamente no topo da OASP é o A4. Nós já tratamos por A4 por ser com um significado especial internamente. Mas basicamente qual é a vulnerabilidade aqui? Houve autenticação, tudo bem, mas eu estou a tentar aceder a um objeto e não tinha autorização para aceder a esse objeto. Portanto, é importante fazer esta validação. Não chega só a autenticação, não é? Eu estou a aceder a um objeto, vamos verificar se o utilizador que se autenticou tem autorização para aceder a esse objeto. Para finalizar, tem aqui uma suma, um sumário de dicas para startups. São cerca de 10. Nós falamos de muitas delas. Também não vou explorar ou alongar-me nesse slide. E é tudo. Alguma pergunta? Não leva mal a pergunta. Resumindo e concluindo. SAP, quer dizer serviço? O SAP. É só para focar. Serviço. Estão aqui numa situação de evangelização, pura e dura, ou é algo que o startup quer implementar todas as tecnologias, vai ter que começar? Não, neste momento não. Isto é uma prática dentro do SAP, não é? Que acho que devia ser em todo lado. Sim. Nuno, eu já te conheço há uns anos, por isso vais levar a mal as duas provocações. A primeira... SAP não. O SAP. Do SAP. Apreciei bastante a tua perspectiva de a segurança como uma proteção de um negócio, de uma startup. Mas ambos sabemos que a startup pode ser um catalisador, a segurança pode ser um catalisador do negócio de uma startup. É? O valor acrescido que eles conseguem trazer para o mercado, ou uma das diferenças que eles podem trazer para o mercado na sua concorrência, é o facto de oferecer um serviço seguro. Certo? E nessa ótica, eu pergunto-te se tu achas que no panorama nacional isso é uma prática comum, obviamente excluindo as startups ligadas à segurança, porque essas têm que ser, mas as outras, se é uma prática comum ou não, do que tu sabes. Portanto, muito honestamente não sei qual é o panorama nacional em termos de startups e da segurança que elas oferecem nos seus produtos. Não faço ideia. Nós não temos este serviço para fora. O meu tempo de startup já foi há uns tempos.
há muitos anos. Portanto, neste momento eu não sei qual é o estado da nação. Ok. A segunda... Deves saber tu melhor que eu, não? Sim. Então podes responder à pergunta que colocaste. Digo, se calhar que estamos a iniciar o caminho das pedras, como costumo dizer. Eu ainda vejo muita gente que não se preocupa com isto. Não, mas já há alguma tendência, especialmente se forem startups ligadas a setores críticos, fintech e por aí fora, também já há alguma São tendência. obrigadas também. Sim. Acho que São obrigadas mais ou menos. Eu acho, já agora, posso só... Só Luís, Sim. só apontar aqui algo que tem a ver com o complemento e a evidência que essa pergunta. É óbvio que há startups e há um negócio de fazer uma obriga fazer dinheiro. Isto custa dinheiro. Essa é a minha segunda provocação. Isto custa dinheiro. Eu posso ter uma excelente ideia, sei que a minha ideia para pôr em prática tem que ser, no meu caso pessoal, tem que ter pessoas a minha equipe, em todos os espaços, e provavelmente vai custar muito dinheiro que eu tenho que fazer uma consultoria a algumas empresas. Para o investidor, É relevante. ele está virado para ele, Tá. tem a percepção do negócio, que isto é crucial, mas que vai vai pôr muito mais dinheiro porque o risco é brutal, mais ainda quando nós temos que sair do mercado e para os mercados onde a digitalização é capaz de ser Eu gosto de ver a internet como um único mercado. Mas... Sim, ok, mas Já agora é assim, só pegando nas duas questões, eu sinto que as startups às vezes, isto não faz parte do DNA, portanto, ou seja, o tema de se focarem na segurança não é parte do DNA, não está logo à nascença. O Nuno acho que abordou bem o tema, portanto, que é o tema de se vale a pena com um ataque eu perder o meu negócio todo, não é? Portanto, às vezes é preciso confrontar a startup com isso e ter essa discussão, que o Nuno acabou por explicar depois, com mais detalhe. É bom ter essa conversa com eles. Esse é um exemplo daquilo que eu disse que fazia um pouco também com eles, que é, às vezes não só nesta parte, também noutros temas, como fail-safe, coisas relacionadas com ser intolerante a falhas e outras coisas. É importante trazer esse valor para a discussão, mas eles não têm essa preocupação porque às vezes estão tão focados no negócio e na ideia que acabam por não mostrar abertura para olhar ao lado. No entanto, só para responder também à tua pergunta, quem investe está atento a isso. Okay? Portanto, na prática, eles querem saber como é que a pessoa defende, digamos, o seu património e o seu negócio. E, obviamente, que isso é um pilar importante. muitas vezes, antes de pôr o dinheiro, defende-se essa ideia. Está patenteado, está direito de autor, mas não tem conseguido, falo disso nas pedras, que haja essa pergunta, ou é dos promotores da ideia, tem isso já em mente, mas ainda não tem recebido, tem tido vários Sinceramente, peço desculpa, eu discordo um pouco. Já tive algumas interações, umas na primeira pessoa, outras como espectador com investidores, e essa preocupação é residual. É mais aquela proteção e segurança legal, isso sim, tudo bem, mas a tecnológica vai se traduzir numa coisa chamada OPEX ou CAPEX, ponto final. Já agora depende um bocadinho da startup. Se for Eu muito acho que inicial, depende mais sim. da cultura de investimento, é mais por aí. Repara. Há determinados ecossistemas de investimento em que estão maduros nessa perspectiva, no sentido em que veem a segurança como mais-valia para o negócio, tanto na proteção como na alavancagem ou catalisação do negócio. Mas, numa maneira geral, É mais se naquela estivermos a parte. falar de segurança tecnológica, processual, o que é que seja, é traduzir em OPEX, CAPEX, ponto final. É números, dinheiro, custo. Agora, a legal, sim, que é algo se calhar mais perceptível para o mundo financeiro, essa sim é um requisito, ou é algo avaliado constantemente. Há patentes, há marcas registradas, há. Pronto. Claro. Já agora eu concordo com o que estás a dizer. Só nota eu já faço parte de alguns júris da avaliação de startup, nomeadamente da Portugal Ventures, e uma das coisas que acontece é, dependendo um bocadinho da maturidade da startup, a conversa pode ir para aí, para esse tema, se houverem pessoas que conheçam o domínio no painel de júris, que está no painel de júri, ou seja, portanto, que avalia. E às vezes eu noto com startups já com alguma maturidade, que não são
empresas que acabaram de nascer, portanto já são empresas que já estão no mercado. Sim, seriais. Exatamente. Mas às vezes eu acho que não necessariamente. Por exemplo, se a nossa startup está assente, ou a mais-valia da nossa startup está assente em alguma informação que eu tenho confidencial, que eu tenho armazenado no meu serviço, por exemplo, acho que é uma pergunta legítima de qualquer investidor fazer. Então, se estes dados forem comprometidos e forem expostos, o que é que acontece à sua empresa? Morre? Acho que é uma pergunta... Isso acontece. Pode acontecer. Isso tem certificações, nomeadamente. Há certificações que as empresas podem ter e que os venture capitals valorizam. Sim. Mas muitas das coisas que eu aqui referi também, o custo é quase nulo. Já agora eu também tenho uma pergunta para ti. Pode ser? A segunda provocação. Desculpa. Disseste muito bem. Algumas destas coisas o custo é quase nulo. Há outras que os custos são astronómicos. Okay? E eu pergunto isto também com interesse em ter a tua opinião, porque num dos projetos que estou envolvido, o nosso slogan é democratizar a segurança de software. Ou seja, dar acesso a toda a gente, independentemente do tamanho e do poder financeiro. Porque temos noção que determinado tipo de coisas, não há nada no mercado que custe menos de 30, 40 mil euros ano. E como é que uma startup vai pagar isso? Tu achas que este tipo de abordagens, que disseste muito bem, seriam mais fácil adotadas pelo mundo das startups se a barreira financeira não existisse? Naquelas que custam dinheiro? Sim, acho que sim, não é? Quer dizer, não podemos ignorar, obviamente, o custo de algumas soluções para nos acrescentarem algum tipo de proteções, não é? Temos alguns controles, isso não pode ser ignorado. Não é? O que eu acho que acontece é que muitas vezes existem alternativas bastante mais baratas, sei lá, por exemplo, ataques de DOS, por exemplo. Exatamente, ataques de DOS. Podemos ir para uma solução tipo Arbor e pagar 400 mil euros ano, ou então podemos ir, por exemplo, ok, nós vamos pôr o nosso site na Cloudflare, por exemplo, cujo preço é insignificante, e já temos ali uma proteção contra denial of service. Um exemplo. Sim. Eu acho que, se calhar, para termos um custo reduzido com isto tudo, é necessário que essas startups tenham pelo menos uma pessoa da área. Ou com conhecimento na área. Portanto, se tiverem uma pessoa com conhecimento na área, eu acho que a maior parte das coisas que aqui estão são execuíveis sem grandes custos adicionais. Já agora uma coisa que acontece é as incubadoras e os aceleradores às vezes pedem a empresas como a PT ou como a Microsoft ou outras para apoiar ou para ajudarem, fazerem um bocadinho esse papel de mentor nessa área, por assim dizer. Portanto, já me tenho conversado também com pessoas vossas que ajudam nisso. Mas também tinha uma pergunta para ti, que é, já agora, nós Microsoft temos historicamente e somos sujeitos a muitos ataques aos nossos serviços. Já tivemos serviços que estiveram em baixo durante um dia inteiro. Eu estou-me a lembrar, houve por exemplo, um ataque ao serviço Xbox Live, talvez tenha sido o mais violento que houve, em que nós sabíamos que ia haver o ataque porque os hackers avisaram que iam fazer o ataque. E nós tivemos o nosso serviço em baixo durante mais que um dia. A pergunta é, qual é que foi o dia